Olá pessoal, tudo bom? Bom, como eu havia prometido para os meus alunos, eu não vou estar aqui nos dias dos recursos, então eu vou deixar um vídeo com algumas orientações para aqueles que não passarem, poder recorrer. Primeiramente, parabéns para os aprovados, por essa etapa, vencida na OAB. E para aqueles que não foram aprovados, não desanimem, e vamos tentar mais uma etapa aí, que é a parte dos recursos. Bom, eu vou dar algumas orientações, vou tentar ser rápido, objetivo, tá? Para que vocês possam fazer os recursos. Como eu já disse para vocês, analisem bem as provas de vocês. Muitas provas não são bem corrigidas, merecem ser revisadas. Façam os recursos, não paguem para fazer, façam de forma administrativa. Vocês mesmos podem fazer, juntem com colegas de vocês, se ajudem, e tentem fazer os recursos com algumas orientações que eu vou dar aqui. O edital é muito simples. O edital diz que vocês podem fazer o recurso e podem se utilizar de 5.000 caracteres, tanto para a peça, então para toda a peça vocês têm 5.000 caracteres, quanto para cada questão. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que analisar, tá? Simplesmente o seguinte: quando eu pego a prova, vai sair o resultado, não vi o meu nome. Então eu tenho que aguardar sair o padrão de resposta com a minha prova. Eu vou lá, imprimo a minha prova, que é escaneada pela FGV, e imprimo o padrão de resposta com as minhas notas. E vou comparar se tudo aquilo que foi pontuado, de fato, eu mereci. Ou seja, será que na minha prova, tudo que eu fiz, eu recebi nota? É o primeiro passo que você vai fazer. Então você vai fazer um comparativo. Vai verificar suas notas com aquilo que você fez. Então você vai verificar muitas vezes, vocês que não passaram, até mesmo quem passou, que muitos argumentos da peça, muitos argumentos das questões, essa questão inteira, vocês responderam de forma correta, de acordo com o gabarito, e não receberam a nota adequada. Então o que vocês vão fazer? Perceberam que não receberam a nota adequada, vocês vão grifando, tá? Primeiro, cada critério que vocês perceberem que não foram devidamente pontuados. Então, lá na peça, quesito 1, quesito 3, quesito 5, na questão 1, a letra A, na questão 3, a letra C, vocês vão fazer uma seleção primeiro, uma análise primeiro de toda a sua prova e vai grifar tudo aquilo que você não teve a pontuação adequada, tá? E vai grifar no gabarito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. No critério de correção, lá na peça, no quesito 3, 1, 2, 3, perdão, no 4, que fala lá do assédio moral, ele fala assim que uma desavença esporádica não pode ser considerada assédio moral que exige a reiteração de atos, ou não há assédio moral numa única conduta, ou... Então, quer dizer, se vocês pegarem esse critério, existem várias possibilidades de você ter acertado esse critério, porque cada ou significa que estaria correta a argumentação. Então, se você colocou um desses argumentos, você merece pelo menos 0,4. Então, veja bem, o que você vai fazer? Você vai grifar a parte que você colocou, um desses ou, que você colocou, vai grifar, e quando você estiver montando o seu recurso, você vai comparar que no quesito, no critério 4, segundo o gabarito, a resposta correta é a tal, e nas linhas tais e tais das folhas 3 de 5, 2 de 5 da sua peça, você então colocou o recorrente, colocou tal. E aí você vai então comparar o gabarito com a tua resposta, com o teu argumento. É isso que você vai ter que fazer no seu recurso inteiro, tá? Feito isso, você praticamente montou o seu recurso, porque você selecionou os pontos que você realmente não teve de nota e depois você vai simplesmente montar o teu recurso comparando. O gabarito deu esse critério e eu dei essa resposta, portanto eu mereço revisão. Bom, então vamos para a questão prática. Como é que eu vou montar esse recurso? Como é que eu vou fazer esse recurso? Tá? Bom, o recurso é todo feito via internet. Você não tem que protocolizar ou protocolar em local nenhum, em seccional nenhum. É todo feito via sistema. Vai sair, vai abrir um link lá no site da OAB, interposição de recurso. Você vai abrir, vai entrar com a tua senha, teu CPF, vai abrir a página de recurso, tá? E aí vai abrir lá
vão dar várias orientações para vocês, tá? Nenhum recurso deve ser semelhante ou idêntico, tá? Vocês, como eu já disse, terão 5.000 caracteres para peça e para cada questão. Vocês não podem ofender a banca. Por mais indignados, revoltados que vocês estejam, não usem palavras de baixo calão, não usem... Vocês são advogados, vocês sabem que vocês não podem fazer isso. Então não ofendam a banca, não usem palavras desse tipo, tá? O recurso vai ser indeferido de plano se você utilizar esse tipo de palavra, de vocabulário, tá? Eles vão dando várias orientações até você chegar na página de fato do recurso, tá? E aí, quando você chegar na página lá do site, vai estar lá, interpor recurso, tá? E vai ter lá, peça, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Então você vai selecionar, eu quero recorrer da peça. Então você vai abrir uma página para você fazer o recurso da peça. Quero recorrer da questão 1, você vai abrir questão 1 e vai recorrer da questão 1. Só que depois de recorrer de cada peça, você vai salvar. Questão 1, você vai salvar. Porque após o salvar, vai aparecer lá um protocolo, a peça, a hora que você fez, na frente um editar e um visualizar. Por quê? Porque o seu prazo é, segundo o edital, do meio-dia do dia 8 ao meio-dia do dia 11. Ou seja, se eu recorri logo no dia 8, fiz todo o meu recurso, já enviei, vi que apareceu o protocolo da peça, da questão 1, da questão 4, que foram as questões que eu quis recorrer, mas aí eu fiquei pensando, analisando, conversei com um, conversei com outro, acho que dá para recorrer da questão 3, por exemplo, que eu não tinha recorrido, ou da questão 2, eu posso ir lá e recorrer da questão 2. Até o dia 11, o sistema vai estar aberto. Ah, mas eu quero modificar alguma coisa na questão 1 que eu já recorri. Você vai lá no editar, modifica e salva de novo. Eu quero só ver se eu fiz tudo certinho, não quero modificar nada. Vai no visualizar, certo? Agora o que você tem que conferir é se vai aparecer lá o protocolo, a peça e o dia. Eu até aconselho que vocês imprimam essa página ou salvem essa página lá no computador de vocês, tá? Como que eu faço isso? Como que eu faço? Eu primeiro monto o meu recurso no Word. Eu não vou montando direto nesse espaço da internet. Por quê? Porque às vezes a internet cai, você perde, enfim. Eu vou lá no Word. Depois que eu fiz todo aquele procedimento que eu falei para vocês, por exemplo, a peça. Eu selecionei todos os quesitos da peça, tudo que eu imaginei que é possível reformar. Por exemplo, valia 0,5 em um critério, o corretor me deu 0,3, mas eu acho que eu coloquei o artigo, aquele artigo merece mais 0,2 e eu quero pedir 0,5. Então eu vou lá e vou recorrer daquele critério. Então todos os quesitos que eu achei que eu mereço nota a mais, ou uma nota que foi dada a 0, eu quero nota parcial, nota integral, eu vou montar na minha peça dentro daqueles caracteres. Eu monto primeiro no Word. Ó, se dá para vocês olhar, eu monto primeiro no Word, tá? Mais ou menos dá umas 50 linhas no Word, tá? Eu monto no Word. Começo, por exemplo, o recorrente ou a recorrente interpõe o presente recurso contra a nota atribuída na sua peça processual, qual seja, no caso aqui, ele tinha tirado 1,8, um recurso que o cara passou, tá? Ele tirou 4, parece, 5 e 1 e depois passou. Requerendo desde já a revisão e a reforma dos quesitos 1, 2, 6 e 9 da respectiva peça, conforme o que passa a expor. Aí vem, ponto. No quesito 1, avaliou-se. Ele fala o que foi avaliado no quesito 1. E aí ele fala, todavia, o recorrente, nas linhas tais a tais, das folhas tais 2 de 5, em sua peça processual, abordou ou argumentou, abre aspas, você coloca exatamente as palavras que você utilizou. E aí você finaliza. Dessa forma, vou colocar uma coisa que eu finalizei, por exemplo, aqui no quesito 1 dele. Eu coloquei assim, ó, verifica-se, não abre banca, pelos trechos extraídos da prova do recorrente, que o mesmo atentou para todos os itens pontuados do quesito 1, de forma que merece nota integral no mesmo e não parcial. No caso, tinha tirado uma nota parcial e merecia nota integral. Assim, requer seja reformada e majorada a nota atribuída a este quesito de 0,3 para 0,5 pontos. Aí eu já coloco um ponto e vou no quesito 2 da peça. Então já começo logo em seguida. Eu vou fazendo sem ter que pular linha, ó. Não pulo linha, tá? Eu vou só ponto e vírgula, direitinho, sem ficar dando espaço. Por quê? Porque são 5.000 caracteres. E para peça, vocês vão ver que é muito pouco. É trabalhoso, é fácil, mas é trabalhoso.
Então, às vezes, você vai ter que recorrer de vários critérios da peça, porque às vezes sua peça foi muito mal corrigida. Então, você faz isso. Nas questões, a mesma coisa. Porque, às vezes, ele pontuou bem a letra B, mas pontuou mal a letra A. Então, você vai querer recorrer da letra A. Então, ó, por exemplo, ó, coloquei aqui na questão 4. Na questão 4, a prova avaliou 2 quesitos, A e B, ou letras A e B. No quesito A, ou letra A, o candidato deveria ter respondido, aí eu coloco o que o gabarito colocou, tal, tal, tal. Valendo fundamentação avaliada em 0,6, 0,5, ponto. Na resposta do recorrente, o mesmo argumentou, abre aspas, aí abre a argumentação dele. Você cita conforme as linhas tais e tais da resposta. Então, você vai sempre comparar. Olha, o gabarito trouxe isso como certo, avaliou dessa forma, deu essa pontuação. O recorrente, ou o candidato a recorrente, nas linhas tais, trouxe essa resposta, que é exatamente como o gabarito trouxe. Portanto, ele merece uma nota parcial ou integral, dependendo do que você está recorrendo, se é da fundamentação, se é da base legal, se é de tudo. E aí você está montando o teu recurso. É simples desse jeito, é fazer o comparativo. Professor, mas eu estou vendo aqui que o pessoal está falando que, às vezes alguém está assistindo que está fazendo uma outra área que não é trabalhista, que tal ponto tem uma corrente doutrinária que defende tal tese, que aquela questão está furada, aquela resposta está furada. Experiência própria. Não adianta. A OAB não vai anular a questão. A OAB dá deferimento a recursos e aprova um candidato sem recursos quando ela verifica a falha na correção. O que significa falha na correção? A sua resposta estava certa de acordo com o gabarito e não foi adequadamente corrigida. O revisor, a banca recursal, vai lá e concede então a nota, ou seja, revisa e te dá a nota. Agora, você querer defender uma outra tese contrária ao gabarito, nada impede que você faça isso, mas o êxito é muito pequeno. Eu, particularmente, há 9 anos fazendo isso, eu nunca vi. Eu nunca vi alguém conseguir resultado, êxito num recurso, defendendo uma tese contrária ao gabarito. Por isso que eu digo a vocês, vocês têm que tentar encontrar brechas, argumentos na prova de vocês que estejam em consonância com o gabarito. Por exemplo, às vezes lá na peça, ele deu 0,15 para o pedido de improcedência dos pedidos inicial. Você colocou indeferimento, o corretor te deu 0. Poxa, mas indeferimento tem o mesmo significado de improcedência. Então, você justifica que indeferimento é a mesma coisa que improcedência, portanto, merece 0,15. Então, você vai ter que trabalhar com isso. Às vezes você colocou sinônimos e o corretor não te deu nota. Então, você vai justificar que a sua argumentação é uma argumentação sinônima que está no gabarito. Não exatamente com as mesmas palavras, mas quer dizer a mesma coisa. Então, você vai utilizar desses argumentos. É comparar o gabarito com o que está dentro dos seus argumentos. É isso que você tem que fazer. De uma forma bem objetiva, bem simples. Gente, não se identifique, não cite seu nome, não compare provas, porque às vezes vai pegar a prova de quem passou, vai ficar revoltado que o fulano colocou igual a mim, tirou nota, então eu vou citar o nome do fulano, a prova do fulano. Não faça isso, não se identifique. Leia o edital se você quiser, as folhas 18 a 20 do edital, explica certinho as orientações para recorrer, se você quiser lá, dá uma olhada antes, tá? Então, fique atento a esses detalhes. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha nas páginas 18 a 20 do edital antes de fazer o recurso, tá? Vocês já sabem o prazo. Aconselho que vocês façam primeiro no Word, primeiro a peça, depois as questões. É mais ou menos 50 linhas, 5.000 caracteres, tá? Não dá mais do que isso. Quando você fizer no Word, você entrou lá na página para recorrer da peça, você copia do Word, cola lá no espaço da internet que vai ficar para você recorrer, confere se você realmente salvou todo o seu recurso, porque se deu mais de 5.000 caracteres, ele come o pedaço, então a partezinha final de pedido de reforma, de revisão, some. Então você presta bastante atenção, porque às vezes você vai ter que retirar algumas informações ou alguns argumentos do teu recurso. Então você fica atento em relação a isso, tá? Normalmente ele informa lá no finalzinho quantos caracteres ainda falta para você. Se ficou lá 0 caracteres, fique esperto,
tá? Porque aparece lá 000 caracteres. É porque às vezes ou ele comeu linha sua, ou porque ele deu exatamente os 5.000 caracteres. Então fica atento com isso, tá? Lê, confira se a primeira linha e a última linha que está lá no teu, que você salvou, tá? Que você vai salvar, que você acabou de colar, bate com o que está no Word, para você não perder linha, porque às vezes você escreve demais e passa dos 5.000 caracteres. Então tome cuidado. Escrever no Word também é vantajoso, porque você já consegue corrigir um português, alguma coisa errada, né? E evitar algum erro de grafia, algum erro de português, alguma coisa nesse sentido. Então já facilita também essa questão, se você for fazer direto na internet, tá? Mais alguma dica que eu posso dar para vocês? Não se esqueçam dos prazos. Aconselho que vocês salvem ou passem na internet de madrugada, tá? À noite, depois das 11, meia-noite, porque o site tem menos acesso nesse horário. Toda vez que eu faço recurso para os alunos, oriento os alunos, eu passo 1 hora, 2 horas da manhã, o site está muito mais tranquilo, vai muito mais rápido, tá? Então, quer dizer, usem, toda vez que vocês forem introduzir, nobre banca recursal, o recorrente interpõe presente recurso, uma vez que está inconformado com a presente nota, ou com a nota atribuída na questão 1, da letra A, da questão 1, ou na peça processual. Você faz uma introduçãozinha simples e já entra direto. Fala quais quesitos da peça que você pretende recorrer e vai em cada quesito. No final de cada quesito você pede a reforma. E o importante, depois, no final da peça, você pede assim, para finalizar o recurso da peça, tá? E da questão também. Se eu tirei 3 na peça e quero que vá para 4, então eu quero. Coloco lá, portanto, requer a revisão da nota da peça processual de 3 para 4 ou uma nota que seja superior à já atribuída. Pronto, finalizou. A questão é a mesma coisa. Se eu tirei 0,3 na questão, da letra A, eu coloco lá. Portanto, requer que seja revisada a nota atribuída na questão, na letra A, da presente questão 1, de 0,3 para 0,65, ou que lhe seja atribuído uma nota superior a já ao 0,3, a já concedida. Então, você sempre pede, finaliza pedindo a revisão, a majoração da sua nota, tá? E, antes disso, é o que eu disse, bata sempre no comparativo. Traga para o texto o que o gabarito colocou, né, como correto, que é aquilo que está mais próximo do seu argumento. Cite o seu argumento, a linha que você colocou aquele argumento, as linhas que estão aqueles argumentos, a folha 3 de 5 da peça, as linhas tais a tais. Se tiver mais, se tiver locais separados, mencione. Por quê? Porque é esse o seu argumento. Faça o seu recurso, não faça igual a ninguém, não copie de ninguém, pode até fazer junto com algum colega, mas se você usar os seus argumentos, o seu recurso nunca vai estar semelhante ou igual ao de ninguém. Por quê? Porque os seus argumentos estão na sua prova e a sua prova está diferente da de todo mundo. Tá? Então esse é o conselho que eu dou a vocês. Antes de fazer, dê uma olhadinha no edital, prestem bastante atenção, tá? E é isso aí. Não tem muito segredo, é um recurso um pouquinho trabalhoso, tá? Mas objetivo, simples. Agora, o maior trabalho e o maior detalhe é no começo, é na hora de você ter o olho de águia para prestar atenção naquilo que de fato você acertou e não te deram nota. Porque é ali que você vai fazer a seleção do que você vai recorrer e vai fazer o somatório de quantos pontos você deixou de receber para somar com o que já foi dado para ver se sua nota chega acima de 6. Se chegou acima de 6, não tem a menor dúvida que você tem que recorrer. Por quê? Porque aí existe uma boa chance de se a banca realmente analisar o teu recurso, a sua nota. Não importa se você tirou 3 na prova, se tirou 4 na prova. Eu já consegui reformar recurso orientando o aluno com 3,4, com 2,7, com 4,4. Então, não importa a nota que você tirou, porque depende da correção. Às vezes o cara que tira 5,8 não tem condições de conseguir reforma, porque foi bem corrigida a prova. Às vezes quem tirou 4,1, a prova foi tão mal corrigida que tem possibilidade de reforma. Então, você tem que analisar a prova, tá? Peça ajuda a colegas. Agora, o que eu aconselho, não pague para fazer isso. Vocês conseguem fazer isso. São 3 dias que vocês têm para fazer isso. Dá para fazer à noite.
Pega um colega que passou, pega um colega que já é advogado, pega alguém para te ajudar, faça com calma, tá? Não pegue modelos de internet, por quê? Porque você corre o risco de seu recurso ficar semelhante ao de outra pessoa. Isso a OAB é muito clara, recurso semelhante ou idêntico, indefiro de plano. Então não é aconselhável você pegar modelo da internet. Então siga essas orientações que eu passei para vocês, façam os recursos, tá? E muitos alunos meus já fizeram recursos com essas orientações, como eu já disse para vocês, e passaram. Então vocês têm sim condições de fazer, tá? Revejam esse vídeo várias vezes para que vocês possam digitar, fazer alguma coisa. Eu não vou estar aqui, né, porque eu sempre estou à disposição dos meus alunos. Eu vou estar viajando no dia 9, às 6 da manhã. Então o vídeo está à disposição para todo mundo que quiser assistir, tá? Então, assim, é o conselho que eu dou a vocês. Não esqueçam de, depois de fazer no Word, salvar na internet, porque o seu recurso só é feito definitivamente depois que você salvar no site da FGV. Quando você clicar lá, interposição de recurso, entrar com sua senha e seu CPF, clicar lá, interpor recurso, peça, questão salvar, aparecer lá, protocolo número tal, da peça, no dia tal, editar, visualizar. Só a partir dali que o seu recurso foi enviado. Então, cuidado, imprima isso ou salve esse comprovante, porque só a partir dali que o seu recurso foi feito. Não adianta você deixar lá no Word que não tem jeito. Não adianta você colocar lá e não salvar, tá? Você tem que salvar. Faça isso o quanto antes, faça isso à noite, porque normalmente, meio-dia quando sai o padrão de resposta ali, os resultados, o site congestiona, a tarde inteira fica congestionado no primeiro dia, e também na última hora ali dá uma congestionada também. Então é importante que vocês façam isso de madrugada, tá? Porque aí vocês têm tranquilidade. Ou façam no comecinho da noite, no final da noite, tá? 10, 11 horas é um horário também que normalmente o site está mais tranquilo. Tudo bem? Então eu acredito que deu para dar uma esclarecida, tá? Não tem muito segredo, não tem que ficar usando vocabulário requintado. A OAB não quer isso, a OAB quer simplesmente que, se você for recorrer, você demonstre para eles qual foi o erro da correção. Você até pode perguntar, tem perguntas que a gente faz. Qual foi o erro do candidato? Se o critério de correção está aqui, é esse, a resposta que ele deu foi exatamente o que o critério, e ele tirou 0, qual foi o erro do recorrente? Né? Onde está o erro do recorrente? Por que ele tirou 0? Você pode fazer essa pergunta. Por quê? Depois sai as razões, sai uma resposta para você do seu recurso. Quando sai lá o novo resultado, lá no dia 21 de novembro, que sai o resultado dos recursos, vai sair as razões do seu recurso. Se você não passar, ele vai falar por que você não passou, por que ele indeferiu o teu recurso, se ele aumentou a sua nota, no que ele aumentou. Então, sai as razões do seu recurso, tá? Então, você monte um recurso sem frescura, sem encheção de linguiça, com objetividade. Então, o grande segredo é isso: comparar gabarito com argumento, mostrando que está certo, usando as suas palavras. Abre aspas, entre as linhas tais e tais, a resposta foi essa, comparei com o gabarito, então, onde está o erro? Está correto, merece nota. Às vezes, o fundamento legal também, você colocou o artigo 2º lei tal, está parágrafo 2º, ele te deu 0. Você pode recorrer. Não precisa estar exatamente, porque às vezes ele coloca lá, né? Muitas vezes conseguem a reforma, porque o artigo 2º da lei tal, às vezes o cara tirou 0, o aluno tirou 0, mas ele consegue reforma, né? Consegue mais 0,2. Então, informa que você colocou, fez a menção, a base legal adequada, correta, e merece a revisão. Então, já que você vai recorrer, você analisa todas as possibilidades para você recorrer de tudo, tá? Para você recorrer de tudo. E aí você recorre de tudo, mas sem forçação de barra. Recorre de tudo que você verificou que é plausível e necessário para que você consiga chegar à nota mínima, que é 6. A gente sabe que não tem arredondamento, então 5,9, 5,95 não adianta chegar no 6. Pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído
para que vocês possam fazer o recurso, tá? Peçam ajuda aos colegas. Eu acredito que ninguém melhor do que vocês, com mais algum colega, para poder fazer o recurso, tá? Nada impede que vocês assistam outros vídeos, entrem em outros sites, vejam alguns modelos que eles vão disponibilizar, mas eu aconselho que vocês façam cada um o seu recurso, para não ficar igual de ninguém. Tudo bem? É isso que eu queria dizer para vocês. Que Deus abençoe vocês nesse recurso, que vocês tenham uma boa sorte, que vocês façam o recurso com cuidado, com calma. São 3 dias, dá para fazer tranquilamente, não precisa se esgotar, não precisa ficar nervoso. Tem muita gente que às vezes deixa de fazer o recurso porque fica revoltado, porque fica indignado. Não faça isso. Às vezes você tirou uma nota muito boa, um 5,5, um 5 e pouco, igual esse que eu mostrei para você. O rapaz tirou 5,1, né? Fizemos lá o recurso com ele, foi para 6 alguma coisa, passou. Então, quer dizer, não desanime, tá? Já tive alunos com 3 e 4, a nota foi para 6, com 4 e 4 foi para 8, com 5 e 6 foi para 9,5. Então, quer dizer, muitos já conseguiram, muitos já conseguiram. Então, vocês têm sim que analisar com cuidado e não desanimem. Façam sim um recurso, é um direito de vocês, nem que a nota aumente meio ponto, é um direito que você tem. Então não desanime, faça o recurso com calma, chame alguém para te ajudar se estiver desanimado, mas não deixe de fazer, é um direito que você tem. Tudo bem? Um abraço a todos e mais uma vez parabéns aos aprovados, tá? E eu espero que todos que fizerem os recursos aí tenham êxito, tá? E a gente possa nos ver aqui em Londrina depois do nosso curso de prática de advocacia, né? Que a gente vai ter aí mais para frente para auxiliá-los na vida prática do dia a dia em audiências, na área trabalhista e tudo mais, tá? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, que dê tudo certo e vamos sempre estar junto e o que vocês precisarem, estou à disposição e o vídeo está aí para tirar as maiores dúvidas que vocês têm. Um abraço.